Bom dia pessoal. Bom dia para quem está na live, bom dia para quem vai ver essa live depois. Como é de sempre, né? Nós vamos estar falando algumas palavras, algumas mensagens da Bíblia, e depois nós vamos estar comentando e unindo isso também a todos os processos que nós trabalhamos, seja de coach, seja de terapia. Bom dia para quem entrou aí, já vai falando bom dia, vai falando oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom, lá em Marcos 11, diz o seguinte: a figueira sem frutos. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Avistando à distância uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava algum fruto, mas não encontrou nada além de folhas, pois não era época de figos. Sendo assim, dirigindo-se à árvore, ele disse: nunca mais alguém coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram o que ele disse. O que isso quer dizer? Jesus aqui, você consegue perceber que ele amaldiçoou a árvore mesmo. E aí a gente fica pensando, mas espera aí, como que ele amaldiçoou uma árvore se na verdade não está na época dela dar frutos? É óbvio que ela não vai ter frutos, não é a época dela. A lição que está ali é a seguinte: na nossa vida, nós muitas vezes só conseguimos fazer as coisas boas, nós só conseguimos ser bons cristãos quando as situações estão favoráveis. Ei, presta atenção. Quantas vezes que a gente só agiu de forma positiva quando a situação estava boa? Nessa passagem, Jesus chama atenção. Aqueles que agirem somente quando a situação estiver boa não têm mérito nenhum. O legal, o interessante é você agir de forma positiva, de forma assertiva, quando as coisas não são favoráveis. Aí sim que se define um verdadeiro cristão. Aí sim que se define verdadeiramente uma pessoa que está no caminho de evolução. Define realmente uma pessoa que quer estar conectada a Deus. Agir de forma correta quando as coisas não estão favoráveis a você. Eu não sei se você sabe, mas existe 3 elementos numa crise. Toda crise existe 3 elementos. Quais elementos são esses? O primeiro elemento de uma crise é o problema, né? Toda crise tem um problema central. Vamos chamar isso de problema central. Eu aconselho que você anote isso, porque você pode usar isso na sua vida. Problema central. Qual é o problema central? Por exemplo, a pessoa diz assim: eu estou com falta de dinheiro. Na falta de dinheiro existe um problema central. Qual é? Pode ser: ela não tem controle das suas despesas, ela nunca fez um curso de organização financeira, de finanças básicas. Ela na infância dela, ela teve escassez de dinheiro, ela foi bloqueada, certo? Então, existe um problema central. Por você não ter dinheiro, você não se arrisca, você não busca algo novo, você não aprende uma nova profissão, né? E aí você tem um problema na falta de dinheiro. O que acontece? Esse problema por si só tem uma solução. Então, o segundo elemento de uma crise, solução. Toda crise tem um problema, porém todo problema tem uma solução. Qual que é a solução da falta de dinheiro? Primeiro, network. Se conecte a pessoas que já estão prosperando. Automaticamente você vai começar a perceber elementos nessa pessoa que a fazem ter dinheiro. E aí você aplica isso na sua vida. Segundo, fazer cursos, treinamentos. E hoje existe conteúdo demais na internet que você consegue aprender sobre finanças. Não tem desculpa. Desculpa de aleijado é muleta. Pare de se apoiar na sua própria dor. Vá buscar algo que transforme. Eu mesmo nunca soube sobre finanças. Eu aprendi, eu busquei, eu resolvi o meu problema. Eu tinha um problema central na parte de dinheiro, eu resolvi. Mas o seu pode ser qualquer um. Você precisa descobrir qual que é o seu problema central. E o último elemento de toda crise, então a gente já falou, toda crise tem um problema, tem uma solução. Agora, uma das coisas mais importantes, toda crise, ela traz em si só uma, que eu vou chamar, né, dessa forma, de método. O que é o método? É a lição. Qual que é a lição que essa crise trouxe? Toda crise, ela traz uma
lição para a sua vida. Essa lição, esse método, você pode pegar e ensinar outras pessoas. Esse método é seu, mas você pode passar o caminho para que essa pessoa consiga também ganhar dinheiro. Certo? E o mais interessante, você pode criar um curso sobre isso. Né? Existe na internet diversos cursos dos quais as pessoas vendem métodos. Esses métodos são coisas que funcionaram para ela. Certo? Pode funcionar para outras pessoas? Sim. Mas o interessante é você descobrir o seu próprio método. Então, essa lição você vai carregar com você em outros momentos de crise. Você utiliza esse método para sair do buraco, para sair de uma situação difícil. Pessoal, eu estou falando aqui da questão do dinheiro, mas você vai imaginar o seu problema, a sua crise, a sua situação. Aplica o método. Max, fala de novo. Vamos lá. Você está dentro de uma crise, você está dentro de uma situação ruim. Tem 3 elementos: o problema, a solução e a lição. Você precisa entender esses 3 elementos. Aqui na Bíblia, quando Jesus diz que ele amaldiçoa essa figueira seca, a gente precisa lembrar que nós precisamos prosperar, nós precisamos reinar mesmo em tempo de crise. Nós temos condições de produzir frutos, mesmo que o tempo, mesmo que não seja a época, porque nós somos a maior construção da natureza. Nós temos condição de produzir frutos independente da época. Tudo bem? Essa é uma das primeiras lives, nós vamos ter outras, né, abordando vários temas transformadores para alavancar sua vida, para transformar seus negócios, para transformar sua família. Lembrando, eu, Max, a minha vida está em missão aqui na Terra para transformar outras famílias. Então, de forma bem modesta, nós estamos começando com essas lives. Eu estou organizando, né, o escritório, ainda eu não estou no meu escritório, mas assim que eu tiver, nós vamos organizar os dias, nós vamos ter live toda semana, nós vamos estar trazendo conteúdos interessantes. Vem meu e-book por aí, estou finalizando ele, vem os cursos de imersão, já tem alguns cursos que eu tenho de inteligência emocional. Caso você queira saber mais também, é só me chamar que eu te explico, já tem muita gente fazendo. Aproximadamente hoje eu tenho em torno de 50 alunos fazendo cursos meus, né? E graças a Deus está dando tudo muito certo, temos muita força, estamos produzindo frutos em tempos de crise. Existem empresas que eu também estou trabalhando com consultoria que elas estão prosperando mesmo na crise. Então nós estamos seguindo o que Jesus disse: uma figueira que não produz frutos, você corta, mesmo não sendo na época dela. Então, na época da crise do coronavírus, nós estamos prosperando. Como que pode isso? Né? Se você quer saber mais, se você quer conhecer mais, siga minhas redes sociais, Max Piazza 1. Tamo junto. Vamos seguindo, acompanhe, logo mais vem novidades por aí. Então, de vez em quando eu vou aparecer numa live aí do nada, mas logo mais nós vamos organizar os horários, nós vamos criar os dias. Fiquem tranquilos, fiquem em paz. Isso aqui não é nada do que eu acho. Aqui primeiro está uma Bíblia que tem mais de 2000 anos de sabedoria que sobreviveu. Esses processos que eu estou trazendo, igual essa questão do problema, da solução, isso aí é psicologia básica, isso é processo de coach, isso aí não é o que eu acho, isso aí é o que eu vivi, isso aí é o que eu testei. Existe no mercado hoje muitos processos, muitos métodos que não funcionam. Você precisa testar. E eu testei diversos, deu certo, por isso que eu estou passando para você. Tamo junto, gratidão, até mais.